Olá, queridos amigos e buscadores da fé. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada extraordinária através das páginas da Bíblia para testemunharmos os atos de poder e compaixão que marcaram o ministério de Jesus Cristo, os seus milagres. No episódio anterior vimos alguns dos milagres de cura de Jesus, e hoje continuaremos com os seus outros magníficos milagres. Temos os milagres de cura, onde Jesus demonstra seu poder sobre a doença e o sofrimento físico, trazendo restauração e alívio para inúmeras pessoas. Em seguida, encontramos os milagres sobre a natureza, que revelam o domínio de Jesus sobre as leis naturais, acalmando tempestades, multiplicando alimentos e até mesmo andando sobre as águas. E, finalmente, os milagres mais impactantes e que confirmam sua vitória sobre a morte. As ressurreições, tanto de pessoas que haviam falecido recentemente quanto de outras que já estavam mortas há algum tempo. Vamos explorar cada uma dessas categorias com exemplos bíblicos, mas infelizmente não poderemos ilustrar com cenas longas das séries famosas, pois o YouTube não monetiza e entende que estamos copiando alguém. Começamos com os milagres de cura, que faltaram no outro vídeo, para depois prosseguir para os próximos milagres. A cura do cego de nascença, João 9, 1-41. Ao ver um homem cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus se ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Jesus responde que não foi pecado, mas para que a obra de Deus se manifestasse nele. Então, Jesus cospe no chão, faz barro com a saliva, o aplica nos olhos do cego e o instrui a lavar-se no tanque de Siloé. O homem vai, lava-se e volta enxergando. Este milagre desencadeia uma grande controvérsia com os fariseus, que se recusam a acreditar e interrogam o homem várias vezes. O ex-cego, agora curado, defende Jesus e é expulso da sinagoga. Jesus o encontra novamente e ele o adora. Este milagre não só demonstra o poder de Jesus, mas também revela a cegueira espiritual dos que se recusavam a crer nele. Outras curas notáveis foram a do surdo-mudo, Marcos 7, 31-37, onde Jesus o cura com um toque e um suspiro, restaurando sua audição e fala. A da mulher encurvada, Lucas 13, 10-17, que sofria de uma doença há 18 anos e foi curada em um sábado, gerando outra controvérsia com os líderes religiosos, e as diversas curas em multidões. Mateus 4, 23-25, onde Jesus ia por toda parte, ensinando, pregando e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, demonstrando a sua imensa misericórdia e compaixão. Milagres sobre a natureza. Além das curas, Jesus demonstrou um poder surpreendente sobre as forças da natureza, revelando seu controle sobre a criação. A transformação da água em vinho, João 2, 1-11. Este foi o primeiro milagre público de Jesus, realizado em um casamento em Caná da Galileia. Quando o vinho acaba, uma situação embaraçosa para os anfitriões, Maria, mãe de Jesus, informa-o da situação. Jesus pede que os servos encham 6 talhas de pedra com água. Em seguida, ele ordena que sirvam a água, que instantaneamente se transforma no melhor vinho da festa. Este milagre não apenas aliviou uma situação social delicada, mas também revelou a glória dele, e levou seus discípulos a crerem. Simbolicamente, aponta para a nova aliança e a abundância que Cristo traria. A multiplicação dos pães e peixes, Mateus 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17, João 6, 1-14. Diante de uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, em um lugar deserto e sem comida, os discípulos sugerem que Jesus os mande embora. Jesus, porém, pergunta o que eles têm. André encontra um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Parece tão pouco para tantos. Mas Jesus pega os alimentos e ora, e então passa a dividi-los entre todos. Todos comeram à vontade, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Este milagre poderoso demonstra a provisão sobrenatural de Deus, capaz de suprir abundantemente as necessidades, mesmo com recursos limitados. Uma segunda multiplicação, onde 4.000 homens foram alimentados com 7 pães e alguns peixes, também é narrada, Mateus 15, 32-39, Marcos 8, 1-9,
reforçando essa mensagem de provisão e abundância divina. Jesus acalmando a tempestade, Mateus 8, 23, 27, Marcos 4, 35, 41, Lucas 8, 22, 25. Enquanto Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia de barco, uma forte tempestade se levantou, de modo que as ondas cobriam o barco, mas Jesus dormia profundamente. Apavorados, os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, silencie. Imediatamente, o vento cessou e houve uma completa bonança. Em seguida, Jesus os questiona: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Este milagre não só demonstra o domínio de Jesus sobre a natureza, mas também é um convite à fé mesmo diante das maiores adversidades. Jesus andando sobre as águas, Mateus 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52, João 6, 15 e 21. Após a multiplicação dos pães, Jesus envia os discípulos adiante de barco, enquanto ele sobe a um monte para orar. No meio da noite, um vento forte e ondas violentas dificultavam a travessia dos discípulos. Então, Jesus surge, andando sobre as águas, indo ao encontro deles. A princípio, os discípulos pensam ser um fantasma e se assustam. Mas Jesus os tranquiliza: Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, impetuoso, pede para ir ao encontro de Jesus e começa a andar sobre as águas, mas ao ver a força do vento, duvida e começa a afundar. Jesus o segura, repreendendo-o: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Ao entrarem no barco, o vento cessa. Este milagre revela a divindade de Jesus e a necessidade de fé constante, mesmo quando as circunstâncias são assustadoras. A pesca milagrosa, Lucas 5, 1, 11, João 21, 1, 14. Em duas ocasiões, Jesus demonstrou seu poder sobre os peixes. Na primeira, após uma noite inteira de pesca infrutífera, Jesus pede a Pedro para lançar as redes novamente em águas profundas. Pedro, cansado e descrente, obedece à palavra de Jesus, e suas redes se enchem de tantos peixes que quase se rompem. Essa pesca milagrosa levou Pedro e seus companheiros a deixarem tudo e seguir Jesus, sendo chamados para serem pescadores de homens. Em outra ocasião, após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos que haviam pescado a noite toda sem sucesso. Ele os instrui a lançar a rede do lado direito do barco, e novamente, eles pegam uma quantidade enorme de peixes. Ambas as narrativas simbolizam a abundância que vem da obediência à palavra de Jesus e o chamado para a missão. Milagres de ressurreição. Os milagres mais poderosos de Jesus foram aqueles em que ele trouxe pessoas de volta à vida, demonstrando seu triunfo sobre a morte e prefigurando sua própria ressurreição. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 11 e 17. Jesus se aproxima da cidade de Naim e se depara com um cortejo fúnebre. Era um jovem, filho único de uma viúva, o que significava que ela havia perdido todo o seu sustento e esperança. A cena era de profunda tristeza. Jesus, movido por imensa compaixão, aproximou-se do caixão, tocou e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente, o morto se sentou e começou a falar. Jesus o entregou de volta à sua mãe, que estava extasiada. Esse milagre demonstra o poder de Jesus sobre a morte e sua profunda empatia pelo sofrimento humano. A ressurreição da filha de Jairo, Mateus 9, 18, 19, 23, 26, Marcos 5, 21, 24, 35, 43, Lucas 8, 40, 42, 49 e 56. Jairo, um dos líderes da sinagoga, desesperado, prostra-se aos pés de Jesus e implora que ele vá à sua casa, pois sua filha de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus estava a caminho, chega a notícia de que a menina já havia morrido. Todos dizem a Jairo para não incomodar mais o mestre. Mas Jesus o consola: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será salva. Ao chegar na casa, onde já havia grande lamento e choro, Jesus expulsa os pranteadores,
entra no quarto com os pais da menina e 3 discípulos, e segurando a mão da menina, diz: Talita cumi, que significa menina, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente, ela se levanta e começa a andar. Este milagre sublinha a fé necessária e o poder da palavra de Jesus sobre a morte iminente e a morte já consumada. A ressurreição de Lázaro, João 11:46. Esta é talvez a mais dramática e detalhada das ressurreições realizadas por Jesus antes da sua própria. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente. Suas irmãs mandaram chamar Jesus, mas ele demorou a chegar. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias, e seu corpo já começava a se decompor. Marta expressa sua tristeza, mas também sua fé. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus então faz uma das declarações mais poderosas da Bíblia: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao chegar ao túmulo, Jesus ordena que removam a pedra, ora ao Pai, e com grande voz, clama: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, ainda envolto nas faixas fúnebres, sai do túmulo. Este milagre não só confirmou a divindade de Jesus, mas também prefigurou a sua própria vitória sobre a morte e ofereceu esperança eterna a todos que creem nele. Ao revisitarmos esses relatos bíblicos, somos confrontados com o poder incomparável de Jesus Cristo. Seus milagres não são apenas histórias antigas, mas evidências do seu amor, da sua divindade e da sua capacidade de transformar vidas. Que esses testemunhos da fé dos que presenciaram seus milagres também fortaleçam a nossa fé hoje. Que possamos reconhecer que o mesmo poder que curou, acalmou tempestades e ressuscitou mortos ainda está disponível para nós através de Jesus. Qual desses milagres te impactou mais? Deixe seu comentário abaixo. E se este vídeo fortaleceu sua fé, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima, e fiquem com Deus.